Vocês podem me ver aqui hoje, uma mulher de 84 anos, com cabelos brancos e mãos enrugadas pelo tempo. Mas você não imagina a história que carrego dentro de mim. Há coisas que guardamos por tanto tempo que elas se tornam parte de nós, como essas marcas que a vida deixa em nossa pele. Antes de começar, comente de onde você está assistindo. E não esqueça de se inscrever no canal e curtir o vídeo. Meu nome é Helen. Nasci em 1941 em Riverdale, uma pequena cidade na zona rural da Virgínia, da qual você provavelmente nunca ouviu falar. Tão pequeno que mal aparecia nos mapas. Naquela época, a vida era diferente. Mulheres jovens de boas famílias não saíam sozinhas, não falavam alto, não tinham sonhos grandes demais. Vivíamos dentro dos limites que os outros nos impunham. Meu pai era farmacêutico, o único na região. Minha mãe cuidava da casa e dava aulas de piano para moças de boas famílias. Vivíamos uma vida simples, mas digna. Respeito foi a palavra que mais ouvi durante minha criação. Helen, comporte-se com respeito. Helen, fale com respeito. Helen, vista-se com respeito. Eu tinha 18 anos quando conheci Anthony em 1959, na celebração do 4 de julho na igreja principal. Ele era diferente dos outros jovens. Ele havia estudado na capital do estado, falava de coisas que eu só conhecia de livros e revistas que ocasionalmente chegavam à nossa cidade. Mais importante ainda, ele era filho do Sr. Jerome Wilson, proprietário da Wilson Textiles, o homem mais rico e poderoso da nossa pequena cidade. Quando Anthony começou a me cortejar, meus amigos não conseguiam disfarçar a inveja, e meus pais mal conseguiam conter o orgulho. O casamento da filha do farmacêutico com o filho do dono da fábrica têxtil foi o assunto da cidade inteira. O namoro foi rápido, apenas 6 meses. Naquela época, essas coisas não eram prolongadas. Fiquei deslumbrado. Imaginei uma vida de conforto e respeito, talvez até viagens à capital. Parecia um sonho das revistas que eu lia. Mas você sabe como é. Alguns sonhos se transformam em pesadelos quando você menos espera. A primeira vez que fui apresentada à família dele, senti um frio na barriga que não era apenas o nervosismo da jovem. A casa deles era a mais imponente da cidade, no topo da colina, com uma vista que se estendia por toda parte. Enquanto subíamos a escada de entrada, minhas pernas tremiam tanto que pensei que não conseguiria chegar ao topo. A senhora Cecília, mãe de Anone, me recebeu com fria polidez. Ela era uma senhora sempre vestida de preto desde que ficou viúva de seu primeiro marido. Sim, o Sr. Jerome foi seu segundo casamento. Ela me examinou da cabeça aos pés como alguém avaliando um tecido defeituoso na fábrica. Mas foi o olhar do Sr. Jerome que causou meu primeiro arrepio de medo. Embora naquela época eu não soubesse como chamá-lo. Ele era o que chamavam de um homem imponente, alto, sempre bem vestido, com um bigode grosso que se movia quando ele sorria. Mas seus olhos não sorriam. Ele olhou para mim de um jeito que me fez sentir despida, como se ele pudesse ver através do meu vestido de domingo que minha mãe tinha costurado especialmente para a ocasião. Então você é a mocinha que enfeitiçou meu filho, ele disse, segurando minha mão por mais tempo do que o necessário. Anthony tem sorte, muita sorte. Durante o almoço, o Sr. Woodhome fez perguntas sobre minha família e minha educação. Quando ele soube que eu tinha um certificado de professora e dava aulas para crianças pequenas, ele franziu a testa e disse: "Depois que você se casar, você vai parar com isso, não é? Uma mulher da família Wilson não precisa trabalhar." Não era uma pergunta. Era uma ordem disfarçada. Anthony apenas concordou com a cabeça, sem me defender. Nas semanas seguintes, com o noivado já anunciado, comecei a passar mais tempo na casa dos Wilson. A senhora Cecília decidiu que deveria me preparar adequadamente para ser uma esposa digna de seu filho. Então, eu ia à mansão quase todos os dias para aprender a administrar uma casa grande, receber visitas importantes, me vestir e me comportar como uma verdadeira dama. Foi durante essas visitas
que o Sr. Jerome começou a encontrar maneiras de ficar sozinho comigo. No começo, eram comentários aparentemente inocentes sobre o quão bonita eu era, o quão sortudo Anthony era. Depois, vieram os elogios mais ousados sobre meu corpo, sobre como meu vestido me caía bem. Tentei evitar ficar sozinha com ele, mas em uma casa tão grande e com tantos cômodos, era difícil. E o Sr. Jerome era esperto, sempre encontrando um pretexto. Helen, venha ver os tecidos que chegaram de Nova York para você escolher para o seu vestido de noiva. Ou, Helen, quero lhe mostrar as joias de família que serão suas um dia. Os toques começaram sutilmente. Uma mão no ombro que demorou um pouco demais. Dedos que roçaram meu braço enquanto me mostravam algo. Um abraço de despedida que durou mais que o normal. Eu me senti desconfortável, confuso. Eu estava imaginando coisas? Era só o jeito dele? Afinal, ele era um homem importante, respeitado por todos. Quem acreditaria em mim se eu dissesse alguma coisa? As coisas pioraram quando Anthony precisou viajar para Nova York a negócios na fábrica. Ele ficaria fora por 2 semanas. Na véspera de sua partida, o Sr. Jerome fez questão de dizer na frente de todos: Não se preocupe, meu filho. Eu cuidarei bem do seu noivinho enquanto você estiver fora. No terceiro dia após a partida de Anone, o Sr. Jerome apareceu em minha casa. Era uma tarde quente de fevereiro de 1960. Minha mãe estava dando aulas de piano e meu pai estava na farmácia. Ele entrou sorrindo, trazendo um pacote. Trouxe um presente para você, Helen. Um tecido especial que chegou da capital. Pensei que poderíamos ir até a fábrica para você ver como ficaria um vestido. Meu coração disparou. Eu não queria ir, mas como poderia dizer não ao meu futuro sogro, ao homem mais poderoso da cidade? Minha mãe, ao retornar e encontrá-lo na sala, ficou tão honrada com a visita que praticamente me empurrou porta afora com ele. Que gentil, Sr. Jerome! Helen, prepare-se rápido. Não deixe seu futuro sogro esperando. A viagem até a fábrica foi a mais longa da minha vida. No carro, ele falou sobre negócios, sobre como a família Wilson tinha influência até mesmo na capital do estado, sobre como eu tinha sorte de entrar para uma família tão importante. Quando chegamos, notei que a fábrica estava praticamente vazia. Era domingo. Havia apenas alguns seguranças por perto. Ele me levou ao depósito de tecidos finos nos fundos do prédio principal. É aqui que guardamos as peças importadas especiais que não mostramos para qualquer um. Ele trancou a porta atrás de nós. Meu Deus! O som daquela chave girando na fechadura ainda ecoa nos meus pesadelos até hoje. Foi lá que isso aconteceu pela primeira vez. Quando tentei gritar, ele cobriu minha boca com a mão e disse palavras que gravei na memória. Ninguém vai acreditar em você. Eu sou Jerome Wilson. Se você disser alguma coisa, acabarei com o casamento e com a reputação da sua família. Seu pai nunca mais venderá remédios nesta cidade. Sua mãe perderá todos os seus alunos. Vocês terão que sair daqui como cães sendo levados embora. E você será uma noiva rejeitada, uma jovem comentada. Que futuro você teria? Quando voltei para casa, me tranquei no meu quarto e chorei até não ter mais lágrimas. Eu me senti suja, humilhada, traída. Pensei em contar para minha mãe, mas as palavras dele martelavam na minha cabeça. Ele estava certo. Quem acreditaria em mim contra ele? Quem arriscaria confrontar o poderoso Jerome Wilson? Tentei evitar ir à casa dos Wilson, inventando desculpas. Mas como eu poderia explicar para minha família, tão orgulhosa do casamento que se aproximava? Como eu poderia dizer a Anthony que seu pai, o homem que ele admirava, era um monstro? E se ele não acreditasse em mim? E se ele escolhesse ficar do lado do pai? Anthony voltou de sua viagem trazendo presentes para todos. Para mim, um delicado conjunto de pérolas que pertenceu à sua avó. Para você, nosso presente de casamento, ele disse me abraçando. Um abraço que deveria ter sido reconfortante, mas parecia uma corrente. As semanas passaram.
Convites de casamento foram impressos na capital, a igreja foi decorada e eu fui ficando mais magra e pálida a cada dia, sorrindo, um sorriso que não alcançava meus olhos. Minha mãe atribuiu isso ao nervosismo da noiva. Todas as noivas ficam assim antes do grande dia, ela dizia, ajustando meu vestido que precisava ser ajustado a cada prova. E o Sr. Jerome continuou a encontrar momentos para me ameaçar, para me tocar, para me lembrar que eu estava em suas mãos. Depois que você se casar com meu filho, encontraremos tempo para nos encontrar com mais privacidade. Ele sussurrava quando ninguém podia ouvir. Afinal, seremos uma família, não é? O casamento aconteceu em junho de 1960, na igreja principal. A cidade inteira compareceu. Caminhei até o altar como alguém caminhando para a forca, escondendo meu desespero atrás do véu de noiva. Durante a cerimônia, olhei para o Sr. Jerome na primeira fila, sorrindo como o pai orgulhoso que todos pensavam que ele era, e senti náuseas. Nós nos mudamos para uma casa que o Sr. Jerome construiu para nós, não muito longe da mansão principal, para manter a família unida, ele disse. Anthony começou a trabalhar mais horas na fábrica, assumindo mais responsabilidades, e eu fiquei preso naquela linda casa que era uma prisão para mim, esperando todos os dias pelo momento em que a porta se abriria e o Sr. Jerome entraria, usando a chave que ele guardava para emergências. Você consegue imaginar como eram meus dias? O terror constante, o nó no estômago, o susto a cada barulho na porta. Eu vivia em um pesadelo, sem saber como escapar, sem ter a quem recorrer. Naquela época, essas coisas não eram faladas, não eram relatadas. Uma mulher que acusasse um homem poderoso seria destruída junto com toda a sua família. Mas eu sabia, no fundo da minha alma, que isso não poderia continuar, que de alguma forma, em algum momento, eu precisaria encontrar coragem para quebrar aquele ciclo de abuso e silêncio. Eu simplesmente não sabia como ou quando essa oportunidade surgiria. Em 1961, descobri que estava grávida. Por um breve momento, pensei que isso mudaria tudo. Quando contei a Anthony, ele me abraçou com lágrimas nos olhos, tão feliz que mal conseguia falar. Vamos ser uma família de verdade, ele disse, com as mãos na minha barriga ainda lisa. Eu sorri, um sorriso genuíno, pela primeira vez em muito tempo. Na minha ingenuidade, pensei que agora o Sr. Jerome me deixaria em paz, que respeitaria a mãe de seu futuro neto e que minhas preces finalmente teriam sido atendidas. Mas as coisas não são tão simples assim na vida real, não é? Ele apenas se tornou mais cuidadoso, escolhendo melhor os momentos. Mas as visitas não pararam. Minha barriga cresceu junto com meu desespero. Eu tinha pesadelos quase todas as noites. Às vezes pensei em fugir, desaparecer na capital. Mas como? Sem dinheiro, sem apoio, sem ninguém para me ajudar. Uma mulher grávida, sozinha no mundo, e meus pais. O que seria deles quando o Sr. Jerome se vingasse? Foi no meu 7º mês de gravidez que tudo mudou. Era março de 1962. O calor naquele dia era sufocante. Daqueles que fazem a roupa grudar no corpo, que tornam tudo mais difícil, principalmente para uma mulher com uma barriga enorme como a minha. Anthony viajou para finalizar a compra de novos teares para a fábrica. A empregada tinha saído para fazer compras no mercado. Eu estava sozinho em casa, tentando descansar um pouco no quarto, quando ouvi a porta da frente abrir. Reconheci imediatamente os passos pesados subindo a escada. Tentei me levantar. Eu queria trancar a porta do quarto, mas meu corpo pesado me fez ir muito devagar. Antes que eu pudesse alcançar a fechadura, o Sr. Jerome entrou com aquele mesmo sorriso que gelou meu sangue. Vim ver como está meu netinho, disse ele, aproximando-se da cama onde eu estava sentado. Tentei recuar para proteger minha barriga com as mãos, como se pudesse esconder o bebê dele. Por favor, não hoje, implorei. Estou cansado. O bebê está inquieto. Ele ignorou minhas palavras como sempre fazia. Ele sentou na beira da cama e colocou a mão na minha barriga.
Vai ser um menino, tenho certeza. Um herdeiro forte para os Wilsons. Você está fazendo bem a sua parte, Helen. Quando suas mãos começaram a deslizar para além da minha barriga, algo quebrou dentro de mim. Foi como se uma represa tivesse rompido, como se toda a raiva, o medo e a humilhação que eu havia engolido por tantos meses de repente tivessem transbordado. Não! Eu gritei, empurrando suas mãos com uma força que eu não sabia que tinha. Chega! Se você me tocar de novo, eu conto tudo para o Anthony, para a senhora Cecília, para a cidade inteira. Ele riu, uma risada fria que me gelou até os ossos. Ninguém vai acreditar em você. Será a sua palavra contra a minha. A palavra de uma jovem histérica contra a de um homem respeitado por todos. Você destruirá sua família, seu casamento e para quê? Para ser apontado na rua como um louco ou pior que o sedutor do seu sogro. Naquele exato momento, como se Deus finalmente tivesse ouvido minhas preces, a porta do quarto se abriu novamente. Era Anthony. Ele havia voltado mais cedo de viagem, querendo me surpreender. Seu rosto, ao ver o pai sentado em nossa cama com as mãos em mim, primeiro registrou confusão, depois uma suspeita crescente. Pai, o que o senhor está fazendo aqui? Perguntou ele com a voz estranhamente controlada. O senhor Jerome levantou-se calmamente, ajeitando o paletó como se nada de anormal estivesse acontecendo. Vim ver como estão sua esposa e meu futuro neto. Você deveria ser grata pela minha preocupação. Anthony olhou para mim, viu as lágrimas que eu não conseguia mais conter. O terror nos meus olhos, algo despertou nele. Uma intuição, talvez, ou simplesmente a verdade que sempre estivera diante de seus olhos, mas que ele se recusava a ver. Helen, o que está acontecendo? Por que você está chorando? Ele perguntou, aproximando-se da cama, ignorando o pai. Olhei para o Sr. Jerome, que me encarava com um aviso silencioso nos olhos. Naquele momento, algo dentro de mim se rompeu. E, ao mesmo tempo, algo novo nasceu. A coragem do desespero, talvez. Seu pai, tem me visitado quando você não está aqui. Ele me toca, Anthony. Desde antes do nosso casamento na fábrica, aqui em casa, quando estou sozinha, as palavras vieram em torrente. Como uma represa finalmente se rompendo. O rosto de Anone se transformou diante dos meus olhos. A cor sumiu de seu rosto. Então, um vermelho intenso tomou conta de sua pele. Eu nunca tinha visto aquela expressão nele antes. Ele se virou lentamente para o pai. Isso é verdade? Ele perguntou. Perguntou, com a voz quase irreconhecível. O Sr. Jerome manteve sua pose de dignidade ofendida. Claro que não. Sua esposa está confusa. Hormonal por causa da gravidez. Sempre tive por ela apenas afeição paterna. Você sabe disso. Mentiroso! Gritei, toda a raiva e humilhação de meses explodindo de uma vez. Diga a verdade. Conte a ele o que você fez comigo no depósito da fábrica quando ele estava em Nova York. Conte a ele as ameaças que fez à minha família. Conte a ele por que perdi tanto peso antes do casamento. Porque choro em segredo quando acho que ninguém está olhando. Anthony olhou de mim para o pai, o rosto contorcido em uma agonia de dúvida. O Sr. Jerome tentou uma última jogada. Meu filho, você vai acreditar nas acusações histéricas dessa garota ou na palavra do seu pai? Eu que construí tudo isso para você, que sempre coloquei nossa família acima de tudo? Foi naquele momento que algo aconteceu que mudou tudo. A porta do quarto se abriu mais uma vez. Era a senhora Cecília. Ela estava pálida, com as mãos trêmulas, segurando o batente da porta. Eu ouvi tudo, disse ela, com a voz quase um sussurro. Jerome, como você pôde? De novo? De novo não? De novo? Repetiu Anthony, virando-se para a mãe. A senhora Cecília entrou no quarto. Quarto, de repente, parecendo muito velha e cansada. Seu pai fez a mesma coisa com a minha secretária há 2 anos, e antes disso com a sobrinha do contador. Fechei os olhos, fingi não ver, preservei o sobrenome.
Mas não posso mais. Não com a esposa do meu filho, não com a mãe do meu neto. O que aconteceu depois foi como um terremoto que destruiu tudo o que conhecíamos, mas que também abriu espaço para algo novo nascer das ruínas. Compartilhar esta parte da minha história é como reviver aquele momento devastador. Meu coração ainda dispara quando me lembro. Se a minha história está te tocando de alguma forma, por favor, inscreva-se no canal e deixe um like. Sua inscrição ajuda a levar esta mensagem a outras mulheres que podem estar sofrendo em silêncio neste exato momento. Agora, vamos continuar. Anthony investiu contra o pai com uma fúria que eu nunca imaginei naquele homem sempre controlado. O Sr. Jerome, surpreso com a reação do filho sempre obediente, não teve tempo de se defender. Os dois rolaram pelo chão do quarto, enquanto a senhora Cecília gritava para que parassem. Estava paralisada na cama, temendo pelo bebê, temendo por Anthony, temendo pelo que viria depois daquele momento de verdade explosiva. A briga foi brutal. Móveis foram derrubados, vidros quebrados. Anthony gritou palavras que eu nunca o ouvira pronunciar antes. Acusações, xingamentos contra o próprio pai. Foi a senhora Cecília quem finalmente conseguiu separá-los, colocando-se entre os dois. Chega! Gritou ela com uma autoridade que nenhum de nós sabia que ela possuía. Jerome, saia desta casa agora! Você não é mais bem-vindo aqui, nem em lugar nenhum onde meu filho e eu seremos. O Sr. Jerome, com o lábio sangrando e o paletó rasgado, olhou para todos nós com ódio. Vocês vão se arrepender disso. Sem mim, sem meu dinheiro, sem meu nome, o que vocês são? Nada. Anthony, ainda respirando pesadamente, levantou-se do chão. Saiam da minha casa, da minha vida. Se eu ouvir que vocês estiveram perto da minha esposa novamente, não serei responsável pelos meus atos. Quando o Sr. Jerome finalmente saiu, batendo a porta com força, o silêncio que permaneceu pareceu pesado demais para suportar. Anthony veio até a cama, ajoelhou-se ao meu lado e segurou minhas mãos. Por que vocês não me contaram antes? Todo esse tempo, vocês sofrendo sozinhos. Suas lágrimas caíram sobre nossas mãos unidas. Eu estava com medo, respondi finalmente, livre para dizer a verdade. Medo de que vocês não acreditassem em mim. Medo do que ele poderia fazer com a minha família. Medo de perder tudo. Perdoe-me, sussurrou ele com a cabeça baixa. Eu deveria ter notado. Eu deveria ter protegido. Você, a senhora. Cecília também se aproximou e sentou-se do outro lado da cama. Seu rosto, sempre tão controlado, agora revelava toda a dor e a vergonha que carregava. A culpa também é minha, disse ela. Eu sabia que tipo de homem ele era, mas escolhi o silêncio para preservar as aparências, o nome da família. Quantas mulheres sofreram por causa do meu silêncio? Quantas vidas ele destruiu enquanto eu fazia vista grossa? Aquela tarde de março marcou o início de algo novo. Ainda no quarto, com os cacos de um abajur quebrado espalhados pelo chão, fizemos um pacto, nós três. Chega de silêncio, chega de submissão, chega de medo. Na manhã seguinte, Anthony saiu cedo. Foi direto ao advogado da família, não para encobrir o caso, como o Sr. Jerome certamente esperava, mas para iniciar um processo judicial. Ele queria justiça, queria proteção para mim e para outras mulheres que seu pai pudesse vitimizar. A cidade inteira logo soube. Em um lugar pequeno como Riverdale, segredos dessa magnitude não podiam ser contidos. Havia aqueles que não acreditavam, que ficavam do lado do Sr. Jerome, a grande benfeitora da cidade. Houve também aquelas que finalmente encontraram coragem para falar, outras mulheres que passaram pelo mesmo que eu. A senhora Cecília, que sempre viveu à sombra do marido, revelou uma força que surpreendeu a todos. Ela se divorciou do Sr. Jerome, algo quase inédito para uma mulher de sua posição naquela época. Ela abriu mão de confortos materiais, status social, tudo para apoiar o filho e a nora, tudo para fazer o que era certo.
Finalmente, o processo judicial foi longo e doloroso. Em 1962, casos como o meu raramente chegavam aos tribunais. Raramente eram discutidos abertamente. Fomos pioneiras involuntárias em uma luta que muitas mulheres ainda travam hoje. Em abril daquele mesmo ano, minha filha Mary Ann nasceu. Quando segurei aquele serzinho perfeito em meus braços pela primeira vez, senti que todo o sofrimento valeria a pena se o resultado final fosse esta criança perfeita em meus braços. Anthony chorou ao vê-la. E naquele momento, eu soube que, apesar de tudo, tínhamos a chance de ser uma família de verdade. Senhor, o julgamento de Jerome ocorreu em outubro de 1963. 5 mulheres, incluindo eu, testemunharam contra ele. A pressão social era imensa. Recebemos ameaças, tentativas de suborno. Fomos chamadas de mentirosas, traidoras, ingratas, mas permanecemos firmes. Ironicamente, foi a senhora Cecília quem forneceu as provas mais convincentes contra o ex-marido, diários que ela manteve por anos, registrando datas, nomes, incidentes que testemunhou ou dos quais tomou conhecimento, mas sobre os quais permaneceu em silêncio por muito tempo. Meu silêncio me tornou cúmplice, disse ela perante o juiz. Não posso desfazer o passado, mas posso ajudar a moldar um futuro onde homens como Jerome Wilson não possam abusar de seu poder impunemente. O Sr. Jerome foi condenado a 5 anos de prisão. Na época, parecia uma grande vitória. Hoje, olhando para trás, sei que a sentença foi branda demais para o dano que ele causou a tantas vidas. Mas era 1963, e o simples fato de um homem de sua posição social ter sido condenado já era revolucionário. A condenação foi apenas o começo da nossa jornada, não o fim. A fábrica, sem seu fundador, enfrentou momentos difíceis. Anthony assumiu o comando, mas muitos clientes se distanciaram, não querendo associar seus nomes ao escândalo. Funcionários foram demitidos. Famílias enfrentaram dificuldades. Por um tempo, fomos os vilões da história para muitas pessoas na cidade. Mas sobrevivemos. E mais do que isso, começamos a reconstruir nossas vidas em bases mais sólidas e verdadeiras. Anthony e eu tivemos que reaprender a confiar um no outro para construir um casamento de verdade a partir das ruínas do que tínhamos antes. Não foi fácil. Houve noites de choro, dias de silêncio doloroso, momentos em que duvidamos se conseguiríamos superar tudo. Dona Cecília se mudou para nossa casa, tornando-se uma avó presente para Mary Ann e, mais tarde, para os outros 2 filhos que vieram. Ela nunca se casou novamente, dedicando o resto de sua vida à família e, surpreendentemente, ao ativismo social. Ela fundou um dos primeiros grupos de apoio para mulheres vítimas de violência na região, usando sua própria história como exemplo de que o silêncio só perpetua o sofrimento. Aquele confronto no quarto, aquela tarde quente de março foi apenas o começo de uma longa batalha. Uma batalha que duraria anos e mudaria o curso de nossas vidas de maneiras que jamais poderíamos ter previsto. Mas era uma batalha que finalmente estávamos travando juntos, abertamente, sem mais segredos ou medos paralisantes. Eu tinha apenas 21 anos quando tudo isso aconteceu. Uma garota praticamente forçada a crescer da maneira mais dolorosa possível, mas também uma mulher descobrindo sua própria força, sua própria voz depois de tanto tempo em silêncio. Após o julgamento e a condenação do Sr. Jerome, a vida em Riverdale tornou-se insuportável para nós. As pessoas nos olhavam nas ruas, sussurravam quando passávamos. Algumas nos apoiavam silenciosamente. Outras nos tratavam como se tivéssemos cometido um crime. A fábrica estava falindo. Muitos fornecedores cortaram relações conosco. Clientes cancelaram pedidos. O nome Wilson, antes sinônimo de respeito e poder, havia se tornado veneno. Foi em maio de 1964, alguns meses após o golpe militar, que tomamos a decisão mais difícil de nossas vidas. Anthony chegou em casa uma noite.
mais abatido do que o normal. A fábrica estava prestes a fechar as portas. Definitivamente. Naquela noite, sentados à mesa da cozinha depois que as crianças, Marianne, já com 2 anos, e Peter, nosso segundo filho, de apenas 6 meses, foram dormir, decidimos que era hora de recomeçar em outro lugar. Vendemos tudo o que podíamos. A mansão Wilson, onde a senhora Cecília ainda morava, nossa casa, o equipamento restante da fábrica. Juntamos o pouco dinheiro que tínhamos e partimos para Boston, a cidade grande onde podíamos ser anônimos, onde ninguém conhecia nossa história. Começamos do zero. Anthony, que conhecia bem a indústria têxtil, conseguiu um emprego como gerente de produção em uma fábrica na zona leste da cidade. Não era nem de longe o status que tínhamos antes. De donos a empregados, de uma mansão a um pequeno apartamento de 2 quartos em um bairro operário. A senhora Cecília veio conosco. Aos 58 anos, ela teve que se adaptar a uma vida completamente diferente da que sempre conheceu. Os primeiros meses em Boston foram assustadores. O barulho constante, a correria, a impessoalidade da cidade grande. Eu, que nunca havia trabalhado durante o casamento, primeiro pelo senhor, por imposição de Jerome, depois por causa da gravidez e dos bebês, tive que encontrar maneiras de contribuir. Comecei a costurar em casa, aproveitando o conhecimento sobre tecidos que havia adquirido nos anos anteriores. Em 1966, quando Peter já tinha 2 anos e Richard, nosso caçula, tinha acabado de nascer, transformei a sala de estar do nosso apartamento em um ateliê improvisado. Comecei fazendo pequenos reparos, depois vestidos simples para os vizinhos, até que uma cliente me apresentou a dona de uma boutique no centro da cidade. Foi meu primeiro grande pedido, 10 vestidos para serem vendidos em sua loja. Anthony me ajudou a comprar uma máquina de costura industrial usada. Trabalhávamos juntos nas horas vagas. Ele cortando os tecidos, eu costurando, a senhora Cecília cuidando das crianças e ajudando nos retoques finais. Era uma vida dura, de muito trabalho e pouco descanso. Mas havia uma profunda satisfação em construir algo novo, algo nosso, tijolo por tijolo. O tempo todo vivemos com medo de que o passado nos alcançasse. Usávamos apenas o nome de solteira da mãe de Anoni, Smith, deixando Wilson para trás. Quando conhecíamos novas pessoas, criávamos histórias vagas sobre nossa vida passada. Somos da zona rural da Virgínia, diríamos sem especificar mais. Viemos em busca de oportunidades na cidade. Em 1968, recebi um telefonema que me gelou o sangue. Era uma antiga vizinha de Riverdale. Helen, achei que você deveria saber. O Sr. Jerome foi libertado. A pena foi reduzida por bom comportamento. Naquela noite, eu não conseguia dormir. Fiquei deitada olhando meus 3 filhos dormindo. Marianne, de 6 anos, Peter, de 4, e Richard, de 2, e senti um medo paralisante. E se ele nos encontrasse? E se ele tentasse se vingar? E se ele tentasse machucar meus filhos? Anthony tentou me acalmar. Estamos em Boston, Helen, uma cidade enorme. Ele nunca nos encontrará aqui. E mesmo que tentasse, não somos mais aquela família assustada. Somos fortes agora. Estamos juntos nisso. Mas o medo permaneceu como uma sombra, sempre à espreita. Comecei a ter pesadelos frequentes. Evitei sair sozinha. Eu olhava constantemente por cima do ombro. O fantasma do Sr. Jerome, mesmo a centenas de quilômetros de distância, ainda tinha poder sobre mim. Foi a senhora Cecília quem me salvou desta vez. Certa tarde, enquanto as crianças estavam na escola e Anthony no trabalho, ela sentou-se comigo no estúdio. Helen, disse ela, pegando minhas mãos. Você não pode deixar que ele continue a aprisioná-la, mesmo à distância. Já perdemos muito por causa dele. Não podemos perder também o nosso presente, o nosso futuro. Tenho algo para lhe mostrar. Era um obituário, uma pequena nota no jornal de Riverdale.
Jerome Wilson, 65 anos, ex-industrial, morreu ontem de ataque cardíaco. O corpo foi sepultado no cemitério municipal sem a presença de familiares. Ele morreu sozinho, disse a senhora Cecília. Sem família, sem amigos, sem o império que construiu. Acabou, Helen. Ele realmente acabou. Chorei quando li aquele recorte. Não eram lágrimas de alegria ou tristeza. Eram lágrimas de alívio, de libertação. O monstro dos meus pesadelos havia desaparecido para sempre. Foi como se um peso enorme tivesse sido tirado dos meus ombros. Nas semanas seguintes, comecei a dormir melhor. Comecei a sorrir mais. Recuperei o prazer nas pequenas coisas que havia esquecido. O sabor de um tranquilo café da manhã de domingo, o som das risadas das crianças brincando, a sensação do sol no rosto durante uma caminhada no parque. Meu pequeno estúdio cresceu. Contratei 2 costureiras para ajudar com o crescente volume de pedidos. Anthony, vendo o sucesso do negócio, começou a sonhar em deixar seu emprego na fábrica para que pudéssemos trabalhar juntos. Em 1969, demos o passo que parecia impossível alguns anos antes. Abrimos nossa própria fábrica de roupas. Era um pequeno armazém no Brooklyn, muito diferente dos imponentes tecidos Wilson. Começamos com 3 máquinas industriais e muitos sonhos. Anthony cuidou da parte administrativa e das vendas. Eu cuidei do design e da produção. A senhora Cecília, mesmo com mais de 60 anos, ajudava na supervisão das costureiras e no controle de qualidade. A década de 1970 começou com uma onda de otimismo para nós. O estúdio prosperou. As crianças cresceram saudáveis. Conseguimos comprar um apartamento maior, mais perto do centro da cidade. Os terrores do passado estavam lentamente perdendo força, transformando-se em cicatrizes. Marcas permanentes, sim, mas que não causavam mais dor aguda a cada movimento. Os Estados Unidos estavam vivenciando o chamado milagre econômico. A moda nacional ganhava força, incentivada por campanhas como a do estilo americano, do governo. Aproveitamos o momento. Expandimos a fábrica e começamos a produzir não apenas para boutiques, mas para lojas de departamento. Contratamos mais funcionários e compramos equipamentos melhores. Foi em 1972 que recebi o convite que mudaria novamente o rumo da história. Uma revista feminina muito conhecida em Boston queria fazer um artigo sobre mulheres empreendedoras. Uma das jornalistas comprou um vestido da nossa fábrica e ficou impressionada com a qualidade. Eles queriam me entrevistar para contar minha jornada. Entrei em pânico. Como eu poderia contar minha história sem revelar o passado que tanto tentamos deixar para trás? Anthony e eu discutimos isso a noite toda. Uma parte de mim queria se recusar a continuar no anonimato seguro que havíamos construído. Outra parte, uma parte que estava ficando cada vez mais forte, queria falar, queria ser ouvida. A decisão final veio de uma fonte inesperada. Mary Ann, então com 10 anos, ouviu nossa conversa. Ela conhecia apenas fragmentos da nossa história anterior, coisas que ela havia aprendido em conversas adultas ao longo dos anos. Mãe, ela disse entrando na cozinha onde conversávamos em voz baixa. Por que você sempre esconde de onde viemos? Fizemos algo errado? Aquela pergunta inocente foi como uma bomba no meu coração. O que estávamos ensinando aos nossos filhos? Que eles deveriam se envergonhar de um passado pelo qual não tinham responsabilidade? Que segredos e mentiras eram a melhor maneira de lidar com a dor? Na manhã seguinte, liguei para o jornalista e aceitei a entrevista com uma condição. Eu contaria a história toda, não apenas a parte bonita e inspiradora sobre o sucesso da fábrica. Se fossem contar minha jornada, que fosse a verdadeira. O relatório foi publicado em setembro de 1972. 5 páginas na revista com o título Das Sombras à Luz, a extraordinária história de Helen Smith. O jornalista foi sensível e respeitoso. Ela não explorou o sensacionalismo que a história poderia ter gerado, mas se concentrou na superação, na reconstrução, na capacidade humana de ressurgir das cinzas. O impacto foi maior do que poderíamos imaginar.
Nos dias seguintes à publicação, recebemos dezenas de cartas na fábrica. Mulheres de toda a América escreveram compartilhando suas próprias histórias de abuso, silêncio forçado e medo. Eles nos agradeceram por termos mostrado que era possível sobreviver, recomeçar, encontrar forças onde parecia não haver nenhuma. A senhora Cecília, inspirada por essas cartas, sugeriu algo que mudaria o curso final de nossa jornada. Criaria um espaço seguro para as mulheres compartilharem suas histórias, encontrarem apoio mútuo, quebrar o círculo de silêncio que permitiu que o abuso continuasse acontecendo geração após geração. Não podemos mudar o passado, ela disse, mas podemos usar nossa experiência para mudar o futuro de outras mulheres. Foi assim que, em janeiro de 1973, nasceu o Helen Center for Women's Support, inicialmente operando em uma pequena sala nos fundos da nossa fábrica. Uma vez por semana, nas noites de quarta-feira, as mulheres se reuniam lá. No início, eram apenas 5 ou 6. Logo havia dezenas. Eles compartilharam histórias, angústias, medos, mas também esperanças, planos, pequenas e grandes vitórias. Mesmo durante os anos mais difíceis, quando reuniões de qualquer tipo eram vistas com suspeita, nós continuamos. Nós disfarçávamos as reuniões como aulas de costura ou cursos de artesanato. De certa forma, era verdade. Estávamos ensinando uns aos outros como costurar vidas destruídas pela violência, como costurar novos futuros a partir dos restos do que restou. Os anos seguintes foram de crescimento em todos os sentidos. A fábrica prosperou, chegando a ter mais de 50 funcionários em 1975. O centro de apoio expandiu-se para um prédio próprio em 1974, oferecendo não apenas apoio emocional, mas também assistência jurídica, cursos profissionalizantes e creche para os filhos de mulheres que precisavam trabalhar. Mary Ann, nossa filha mais velha, cresceu observando tudo isso. Aos 15 anos, em 1907, ela já ajudava no centro, acompanhando as crianças enquanto suas mães participavam das reuniões. Anthony, que inicialmente tinha reservas sobre nossa exposição pública, tornou-se um defensor ferrenho da causa. Quando questionado por outros homens, ele não hesitou em dizer: "Esta não é uma questão de mulheres, é uma questão de humanidade." A senhora Cecília viveu para ver o centro completar 5 anos de atividades. Ela faleceu em 1978, aos 72 anos, dormindo pacificamente. Seu último pedido foi que não houvesse roupas fechadas nem pretas em seu velório. "Comemore a vida que tive", ela disse em seus últimos dias. "Comemore especialmente a segunda parte, aquela que eu realmente escolhi viver." No final da década de 1970, olhando para o caminho que havíamos percorrido, era difícil reconhecer naquela jovem aterrorizada de Riverdale a mulher que eu havia me tornado. Anos de silêncio, de reconstrução silenciosa em Boston, foram fundamentais. Um casulo necessário onde eu poderia me curar, me fortalecer até estar pronta para emergir e alçar voo. O medo nunca desapareceu completamente. Cicatrizes que o tempo suaviza, mas não apaga. Certas datas, certos cheiros, certos sons ainda podem me trazer lembranças do passado. Mas aprendi que ser forte não significa não ter medo. Significa seguir em frente apesar disso. Os anos de silêncio, aquele período em que vivemos quase escondidos em Boston, reconstruindo nossas vidas tijolo por tijolo, foram essenciais. Foi nesse silêncio que encontrei minha verdadeira voz. Foi nesse aparente esconderijo que descobri a coragem de me mostrar completamente. Como minha sogra, a senhora Cecília, disse em seus últimos anos: "Às vezes precisamos nos esconder para sobreviver, mas não podemos permanecer escondidos se realmente quisermos viver." E viver, não apenas sobreviver, era o que finalmente estávamos aprendendo a fazer. Mas a vida sempre reserva surpresas,
mesmo quando achamos que finalmente encontramos o equilíbrio. E o círculo que começou a se fechar naquela tarde em Riverdale ainda tinha um arco final a completar. Foi em 1985, quando eu já tinha 44 anos, que recebi uma carta que fez meu coração parar por um instante. O envelope tinha um carimbo postal de Riverdale, um nome que eu não via escrito há muito tempo, mas que nunca parava de ecoar nas profundezas da minha memória. A carta era de Mary Sanders, ex-esposa do contador da Wilson Textiles. Abri-o com as mãos trêmulas, temendo o que poderia encontrar lá dentro. Mas não eram más notícias, pelo menos não diretamente. Mary escreveu para me dizer que tinha lido minha história na revista. Alguém guardou aquela edição de 1972 todos esses anos, e, inspirada pelo que eu fiz, ela estava tentando ajudar uma jovem na cidade que estava passando por uma situação semelhante. A diferença, Helen, ela escreveu, é que desta vez o agressor é o filho de Jerome, Charles Wilson. Ele retornou a Riverdale alguns anos atrás, reabriu parte da fábrica em menor escala e vem repetindo o comportamento do pai. Charles era meio-irmão de Anthony, nascido do primeiro casamento de Jerome. Ele era quase 20 anos mais velho que Anthony e nunca passamos muito tempo juntos. Ele já morava na Califórnia quando me casei. Eu mal conseguia lembrar do rosto dele. Eu poderia ter jogado aquela carta fora. Eu poderia ter respondido com algumas palavras de incentivo e continuado com minha vida reconstruída em Boston. Afinal, o que eu devia àquela cidade que me expulsou? Aquela família que me destruiu? Mas nas noites seguintes, não consegui dormir. Vi o rosto daquela jovem desconhecida, senti o mesmo terror que senti. Vi o rosto de Charles, que na minha imaginação era idêntico ao de Jerome. Era como se todo o caminho que eu tivesse percorrido, toda a cura que alcancei, só teria sentido se ajudasse a interromper esse ciclo vicioso. Mostrei a carta para Anthony. Ele tinha 48 anos na época, seu cabelo já apresentava fios grisalhos nas têmporas e linhas de expressão ao redor dos olhos. Ele permaneceu em silêncio por um longo tempo depois de ler. Nós vamos, não é? Ele finalmente disse. Não foi uma pergunta, foi uma afirmação. Depois de tudo o que passamos juntos, ele me conhecia bem o suficiente para saber qual seria a minha decisão. Sim, respondi. Mas primeiro precisamos conversar com nossos filhos. Marianne tinha 23 anos na época e estava na faculdade de Direito, diretamente influenciada pela nossa história. Peter, aos 21 anos, trabalhava conosco na fábrica, já assumindo responsabilidades administrativas. Richard, o mais novo, com 19 anos, estava estudando jornalismo. Todos eles conheciam fragmentos da nossa história anterior, mas nunca tinham posto os pés em Riverdale. Nós reunimos os três numa noite de domingo depois do jantar. Contei a história completa do começo ao fim pela primeira vez. Mary Ann chorou silenciosamente. Peter cerrou os punhos com raiva contida. Richard fez anotações rápidas. Sempre o jornalista. Eu vou com você, disse Mary Ann imediatamente. Sou quase um advogado. Eu posso ajudar. Eu também vou, declarou Peter. Não vou deixar você enfrentar isso sozinho. Richard olhou para todos nós e sorriu levemente. Acho que acabei de encontrar o tema para minha tese de conclusão de curso. Jornalismo investigativo sobre ciclos de abuso de poder em cidades pequenas. Naquele momento, olhando para meus 3 filhos adultos, senti algo que nunca havia experimentado antes. Não éramos mais apenas Anthony e eu contra o mundo, nos escondendo, nos protegendo. Era uma família inteira, forte, unida, pronta para enfrentar o passado de cabeça erguida. Nosso retorno a Riverdale em agosto de 1985 não passou despercebido. O ônibus nos deixou na praça central e bastou olhar ao redor para perceber como o tempo havia transformado aquele lugar. A cidade tinha crescido. Novas lojas, ruas pavimentadas, onde antes só havia terra. Mas alguns olhares curiosos ainda eram os mesmos de 20 anos atrás.
É ela! Ouvi uma senhora sussurrar para outra enquanto passávamos. Helen do escândalo Wilson. Ficamos na pequena pousada da senhora Germa, a única na cidade. Ela nos reconheceu imediatamente. Era difícil não reconhecer, já que Anthony parecia muito com o pai quando era jovem. Mas ela nos recebeu com uma dignidade silenciosa, sem perguntas, apenas um aceno de cabeça, como se dissesse: era a hora de você voltar. Mary Sanders nos encontrou na manhã seguinte. O tempo não tinha sido gentil com ela, cabelos completamente brancos, rosto marcado por rugas profundas, coluna curvada, mas seus olhos ainda tinham aquela vivacidade, eu me lembrava, aquela inteligência silenciosa. Ela abraçou cada um de nós e ficou um pouco mais com Marianne. Você tem os olhos da sua mãe, ela disse. Os mesmos olhos corajosos. A jovem que Mary queria nos apresentar chamava-se Lucy. Ela tinha apenas 19 anos e trabalhava na fábrica têxtil de Charles como secretária, assim como eu havia feito muitos anos antes. Lucy era de uma família simples, filha da lavadeira da cidade. A história era dolorosamente familiar. Os elogios que viraram toques, os toques que viraram agressões, as ameaças de silêncio. Mary Ann foi quem conduziu a conversa com Lucy em uma sala nos fundos da casa de Mary. Richard ficou do lado de fora, anotando pontos importantes para sua investigação. Peter e Anthony foram até a praça onde os homens da cidade costumavam se reunir para sentir o clima e entender quem apoiava Charles e quem poderia ser nosso aliado. Fiquei na sala de estar com Mary, olhando fotos antigas da cidade, reconectando-me com um passado que eu havia tentado enterrar. Sabe, disse Mary, metade da cidade acha que você foi muito corajosa. A outra metade ainda diz que você destruiu a família mais importante daqui e, com ela, a economia local. Eu sorri levemente. E você, Maria? O que você acha? Acho que você chegou bem na hora, ela respondeu. Charles está tentando concorrer à prefeitura na próxima eleição. Ele vem usando o nome da família, legado de seu pai. Não o legado criminoso, é claro, apenas o legado empresarial. Se ele obtiver esse poder político além do poder econômico que já possui. Ela não precisava terminar a frase. Eu entendi muito bem que o que aconteceu nos dias seguintes foi como um redemoinho que varreu Riverdale. Richard, com seu instinto jornalístico, começou a encontrar outras vítimas, não apenas de Charles, mas também antigas vítimas de Jerome's que nunca tinham falado. Marianne, usando seu conhecimento jurídico, ainda informada, organizou contas e fez registros formais. Peter e Anthony tiveram a ideia mais ousada. Eles foram até a fábrica têxtil e confrontaram Charles diretamente. Foi o momento mais tenso da nossa viagem. Charles, então com mais de 60 anos, era a imagem viva de Jerônimo. O mesmo porte, o mesmo olhar de desprezo, o mesmo tom arrogante. Vocês voltaram para terminar de destruir o que sobrou, disse ele, fingindo um tom de ironia, com os olhos brilhando de raiva. Voltamos para impedir que a história se repita, respondeu Anthony com uma calma que eu sabia que lhe custaria um enorme esforço. As pessoas estão falando, Charles, e desta vez não haverá silêncio. Foi o suficiente para iniciar uma verdadeira revolução na cidade. Richard registrou depoimentos. Marianne organizou o que se tornaria um grupo de apoio inspirado no que tínhamos em Boston. Peter e Anthony conversaram com ex-funcionários da fábrica que tinham informações sobre irregularidades financeiras nos negócios de Charles. Na manhã em que partiríamos, encontramos um grupo de mulheres esperando em frente à pousada. Eram mais de 20, de todas as idades e classes sociais da pequena cidade. Elas estavam lá para nos agradecer, para compartilhar suas histórias, para nos pedir que não as esquecêssemos novamente. Lucy estava entre elas, com o rosto transformado por uma nova confiança. Vou registrar uma queixa formal, disse ela, e vou me candidatar à Câmara Municipal em próxima eleição.
Esta cidade não será mais governada pelo medo. Saímos de Riverdale, diferentes de como a encontramos, e partimos diferentes de como chegamos. O círculo não se fechou naquela visita. Pelo contrário, abriu-se, expandiu-se, transformou-se em algo maior. Charles nunca se tornou prefeito. Nos meses que se seguiram, acumularam-se acusações, não apenas sobre abusos contra mulheres, mas também sobre fraude fiscal, sonegação, suborno de funcionários públicos. Uma série de reportagens que ganharam prêmios de jornalismo. Marianne, após se formar, concordou em representar legalmente algumas das vítimas, viajando regularmente para Riverdale. Em 1990, a Wilson Textiles, que havia passado de Jerome para Charles, fechou suas portas definitivamente. Mas, ao contrário do que acontecia em nossa época, a cidade não lamentou. Outras pequenas indústrias já estavam surgindo, outros caminhos econômicos sendo traçados. A sombra dos Wilsons estava finalmente se dissipando. Nos anos que se seguiram, vi meus filhos seguirem seus próprios caminhos, sempre carregando um pouco da nossa história em suas escolhas. Marianne tornou-se advogada, especializada em direitos das mulheres. Peter expandimos nossa fábrica para uma marca que tinha responsabilidade social como princípio. Richard fundou sua própria revista focada em jornalismo investigativo. Anthony e eu continuamos lado a lado, testemunhando essa transformação com uma mistura de orgulho e espanto. Como tanto bem pôde nascer de tanto sofrimento, como nossa história pessoal pôde se desdobrar em algo que tocou tantas outras vidas. Em 1995, aos 54 anos, fui convidada para dar uma palestra na Universidade de Boston sobre minha experiência com o Centro de Apoio à Mulher. Eu estava nervosa. Eu, que mal havia concluído o ensino médio, falando para estudantes universitárias. Mas quando subi no palco e vi todos aqueles rostos jovens ávidos por conhecimento e mudança, as palavras fluíram naturalmente. Há momentos em nossas vidas, comecei, em que o silêncio parece ser o único caminho possível. Momentos em que nos escondemos, em que desaparecemos dentro de nós mesmos para sobreviver. E há outros momentos, momentos cruciais, em que percebemos que nossa voz, justamente por ter ficado em silêncio por tanto tempo, carrega uma força especial quando finalmente é libertada. Nos 30 anos que se seguiram, vi o mundo mudar de maneiras que nunca imaginei serem possíveis. Quando eu estava, aquela jovem aterrorizada em Riverdale, vi os movimentos feministas ganharem força, vi leis mudarem, vi a sociedade começar a encarar, lenta e dolorosamente, verdades que estavam enterradas há gerações. O Helen Center, como passou a ser chamado, cresceu além das minhas expectativas mais otimistas. Hoje, tem filiais em 5 estados, atende milhares de mulheres por ano e oferece não apenas apoio emocional, mas também treinamento profissional, assistência jurídica e abrigo temporário. Deixei a diretoria aos 70 anos, passando o bastão para mulheres mais jovens com novas ideias, novos métodos. Mas ainda vou lá toda semana para reuniões com grupos de mulheres mais velhas como eu, compartilhando histórias, entrelaçando os fios soltos de nossas vidas. Anthony faleceu há 3 anos, um câncer fulminante que o levou em apenas alguns meses. Em seus últimos dias, conversamos muito sobre nossa jornada juntos, sobre como aquele jovem casal assustado de Riverdale havia trilhado um caminho tão improvável. Você me salvou, disse ele, segurando minha mão enrugada. Você salvou nossa família quando teve a coragem de dizer a verdade naquela tarde. Nós nos salvamos, respondi, sabendo disso. Era verdade. Hoje, aos 84 anos, olho para as minhas mãos. Essas mãos que costuraram roupas, que enxugaram lágrimas. As minhas e as de tantas outras mulheres que escreveram histórias, que acariciaram filhos e netos. Mãos que carregam marcas, assim como a minha alma carrega cicatrizes. Alguns me perguntam: Senhora Helen, depois de tudo que você passou, você conseguiu perdoar?
É uma questão complexa. Não tenho ódio no coração. Seria um fardo muito pesado para carregar por tantas décadas. Mas também não acredito que perdão signifique esquecer ou diminuir a gravidade do que aconteceu. O que eu fiz foi transformar essa dor em algo maior que ela mesma, como um tecido que rasga e, em vez de ser jogado fora, é retrabalhado em algo novo, algo útil, algo bonito. Vocês podem me ver aqui hoje, uma mulher de 84 anos, com cabelos brancos e mãos enrugadas pelo tempo. Você pode ver apenas uma senhora idosa contando histórias de um passado distante. Mas o que você não vê, o que só eu sei, é que dentro desse corpo envelhecido, ainda vive aquela garota de 18 anos de Riverdale, aquela jovem mãe apavorada, aquela mulher de 30 anos recomeçando do zero em Boston, aquela ativista de 40 anos encontrando sua verdadeira voz. Todas elas são partes de mim. Todos eles me trouxeram aqui. E para todas elas, e para todas as outras mulheres cujas histórias se entrelaçaram com a minha ao longo desses anos. Sou grato por este tempo que me foi dado, por esta jornada que, apesar de toda a dor, eu não trocaria por nenhuma outra. Porque no final, é isso que somos: histórias dentro de histórias, ciclos que se fecham e se abrem, tecidos rasgados que encontram novos propósitos, novas belezas. Se você gostou da minha história, inscreva-se no canal, ative o sininho e curta o vídeo. Isso me deixa muito feliz. Até a próxima, queridos!